Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem e prontos para a gente começar mais uma aula de hoje. Vamos lá? Então, hoje nós vamos fazer aula de história. Pega aí o teu livro de história. E vamos, antes, começar com a correção da aula da semana passada. Todo mundo fez? Espero que vocês estejam realmente conseguindo fazer as atividades, respondendo todas as atividades do livro e as atividades extras que tia tem mandado para vocês. Que vocês se esforcem para realizar todas as tarefas. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me ligar, minha gente. Se não tiver dúvida, liga também do mesmo jeito, que tia tá morrendo de saudade de cada um de vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, hoje, antes da gente começar a correção, eu quero mandar um beijo individual para cada um de vocês, tá? Sintam-se beijados e abraçados por tia, que já está morrendo de saudade de dar aquele abraço e aquela boa tarde a cada um de vocês, cada um que entrava na nossa sala. Então, beijo para Ana Luísa, tô morrendo de saudade, Ana Lu. Arthur Henrique, saudade de você. Cláudio Rafael, saudade de você também, Cláudio. Douglas Rafael, meus meninos. Guilherme Oliveira, beijo, Gui. João Arthur, saudade de João. Júlio César, saudade de tu, Júlio. Camila Micaele, saudade, Mila. Marcelo Ferreira, e aí, Marcelo, tudo ok? Maria Eduarda, minha Maria Duda, tudo bom, Duda? Nicole Marcela, saudade, Nick. Patrick Pericles, como é que você está, meu amor? Saudade de você também. Raul Miguel, saudade de tu, Raulzinho. Thaleson Rian, e aí, saudade de bater bola contigo. Wallace Alves, beijos, saudade de você também, Wallace. E Elisama, saudade de vocês. Então, tia tá morrendo de saudade de vocês. E que a gente possa passar logo essa pandemia pra gente voltar. E a gente, cada um, aquele abraço bem apertado, ok? Agora, já que matamos um pouquinho da saudade, todos já ganharam beijos e abraços, vamos para nossa correção? Vamos lá, abre aí no livro de História, na página 41, onde a gente vai estar fazendo a correção da nossa atividade, da aula passada, ok? Nós estudamos a aula passada sobre as escolas ao longo do tempo, quer dizer, a diferença das escolas de antigamente e as escolas de hoje, né? E a gente percebeu que tem muita coisa diferente, muita coisa mudou para melhor, graças a Deus. Então, vamos lá para a atividade? Todo mundo já pegou o livro? Página 41? Ok, vamos lá. Observe a imagem abaixo e depois responda as perguntas. Pergunta A. Nós temos aqui uma imagem de um grupo de crianças tirando uma fotografia na porta da escola. E a pergunta A é a seguinte. De que escola são os alunos da fotografia? Lá em cima tem o nome da escola, tá? Então, são da escola Educar. B. Qual o ano da fotografia? Bem aqui embaixo da fotografia tem uma data. Então, você vai colocar o ano de 2016. Letra C, qual o ano escolar dos alunos? Na farda dele está lá dizendo assim, ó, terceiro ano. E a letra D, a classe era masculina, feminina ou mista? Então, mista, porque é uma classe formada por meninas e meninos. Partiu, página 42. Segunda questão. Por que nas escolas do passado havia classes separadas para meninos e para meninas? Então, a gente viu que os meninos e as meninas estudavam em classes separadas porque eles aprendiam coisas diferentes. Então, a resposta seria, porque nas escolas havia atividades específicas para os meninos e outras só para as meninas. Os meninos eram preparados para trabalhar fora. E as meninas eram preparadas para cuidar da casa e para o casamento. Tia, eu não respondi assim, eu respondi que eles aprendiam coisas diferentes. Beleza, tá certo.
Só que especifica aí, dá o exemplo de que tipos de coisas diferentes cada um aprendia, ok? Então coloca aí, eles aprendiam coisas diferentes. Os meninos aprendiam coisas em relação ao trabalho e as meninas aprendiam a cuidar da casa e as atividades de ser mãe, ok? Terceira questão, faça uma entrevista com seus avós sobre as escolas do passado. Então essa aqui, a letra A, B, C e D da terceira questão, ela é uma resposta pessoal. Então eu espero que vocês tenham conseguido fazer essa entrevista com os avós, com os pais, com os tios, com algum adulto que viveu o tempo da escola de antigamente e possam ter respondido isso. Beleza? Então eu não vou poder dar essa resposta para vocês. Quarta questão, leia o poema. Na minha escola, todo mundo é igual. Então, depois que vocês leram esse poema, respondam qual a mensagem passada pela autora por meio do poema. Então, o que a autora queria dizer através desse poema? Resposta. Cada pessoa tem o seu jeito e que não existe perfeição. Todos nós somos importantes e precisamos de respeito, carinho e atenção. Então essa era a mensagem que a autora queria passar através desse poema. Todos nós somos diferentes, cada um tem o seu jeito, mas mesmo nós temos jeito diferente, nós merecemos e precisamos de respeito, carinho e atenção. Quinta questão, marque um X na resposta certa. Eu gosto de ser tratado com amizade, respeito e companheirismo. Então essas são as três alternativas da questão 5. Página 43. Sexta questão. Você sabe o que significa bullying? Descreva no espaço abaixo. A gente viu, estudamos sobre bullying, que é algo que acontece muito na nossa escola no tempo de hoje e que não é uma coisa legal, né, gente? Então vamos lá, a resposta. Bullying é um comportamento agressivo, intencional, repetitivo, praticado com a finalidade de maltratar, intimidar e ferir as pessoas. Se você não escreveu com essas palavras, mas você escreveu que bullying é algo ruim, é algo que machuca os outros, é algo que desrespeita o direito do outro, então está correto, tá? Você não precisa responder de acordo com o que tia falou, com o que o livro falou. Se você entendeu e você escreveu uma resposta que me diz que você sabe que bullying é algo errado, que não deve ser feito, que é algo que maltrata, machuca outra pessoa, ok. Sétima questão, escreva, marque verdadeiro ou falso. O bullying é uma brincadeira entre meninos e meninas. Falso. Então vamos lá, vai ficar assim, falso, falso, verdadeiro, falso, ok? Falso, falso, verdadeiro, falso. Oitava questão, o que nós podemos fazer para dizer não ao bullying? Marquem as três últimas opções, tá? Então só a primeira que não deve ser marcada, certo? As outras três, marca lá um X. E a nona questão é uma resposta pessoal que eu gostaria muito de ver, a resposta de cada um de vocês. Se a gente tivesse sala de aula, eu iria pedir para que cada um lesse essa mensagem da nona questão. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu quero que todo mundo tire foto da resposta da nona questão e manda para mim pelo WhatsApp, tá? Eu quero ter o prazer de ver a mensagem que vocês escreveram sobre essa cena e o que é que vocês pensam a respeito dela, combinado? Então, terminamos a nossa correção. Eu vou esperar hoje, tá? A foto desta resposta da questão 9. Manda para mim, não esquece. Terminada a correção, a gente vai partir para o nosso assunto de hoje, que nós estaremos estudando a página 44 até a 46 do nosso livro de História. E nós hoje vamos aprender sobre cidades e municípios. O que são cidades e o que são municípios? Ok? Todo mundo abriu? Página 44. Acompanhe a leitura comigo. Todo mundo abriu? Vamos lá. Cidades e municípios. Nós vimos anteriormente
que a humanidade passou por um período em que viveu como nômade e dormia em cavernas. O que é nômade? Nômade é quando uma pessoa não tem residência fixa, ela fica se mudando de vários locais. Hoje mora aqui, depois mora ali, depois se muda, vai para outro lugar. Então é uma pessoa nômade que não tem um ponto fixo, uma moradia fixa, certo? Então antigamente as pessoas viviam, a humanidade vivia assim, morando em cavernas, então trocando de caverna de acordo com a necessidade. Mas ao longo dos anos, essas populações se sedentarizaram, ou seja, se fixaram em um local e lá criaram as primeiras cidades. Essa foi a forma encontrada pelos povos antigos de viverem em sociedade e cuidarem dos seus interesses coletivos. Lembrando, viver em sociedade não é pensar só em mim, ok? Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que viver pensando no coletivo, pensando em todo mundo. Isso é viver em sociedade. Então, eles, pensando em como viver coletivamente, eles se fixaram em um determinado local e resolveram criar a primeira cidade. Tudo isso começou há mais de 5.000 anos atrás, em um lugar chamado Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios. Então foi na Mesopotâmia que iniciou, há 5.000 anos atrás, a criação da primeira cidade. E hoje nós vivemos em cidades graças a esses povos e aos seus avanços tecnológicos. Você sabe para que serve as cidades e o município? Para que serve cidade e município? A gente vai aprender individualmente cada um deles agora, ok? Vamos lá? Vamos aprender os municípios. A responsabilidade da prefeitura o bom desenvolvimento da urbanização através dos serviços públicos municipais. Então a gente sabe que o desenvolvimento de urbanização é responsabilidade da prefeitura e a prefeitura do município, tá? É também construir, limpar e manter as ruas e as estradas e as pontes. Verificar a iluminação das ruas e avenidas. Construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças, parques e etc. Então, se na sua rua tem uma praça, tem um parque, é responsabilidade do município cuidar, mas é nosso dever também zelar por ele, para que tudo permaneça em bom estado. Okay? Então, é responsabilidade do município cuidar e construir praças e parques para a nossa população, mas é nosso dever cuidar para que aquilo permaneça em bom estado. Providenciar medidas de saneamento e estimular o turismo zelando por serviço de qualidade. Então, tudo isso aqui que está nesse quadrinho verde é de responsabilidade dos municípios, ok? Vamos agora para as cidades. A parte mais importante de uma cidade é o centro comercial, onde é grande o movimento de pessoas, ônibus, carros e etc. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, os escritórios, os restaurantes e etc. Então a gente vê que alguns pais de vocês trabalham no Recife, então, na grande cidade, né, que é Recife, que é onde se concentra o maior polo comercial e industrial. Vamos para metrópoles. São cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como bons aeroportos, serviços de transporte, etc. São consideradas metrópoles. E as cidades interioranas? As cidades do interior, interiorana está falando em relação ao interior. Então, as cidades do interior são chamadas interioranas. Algumas são grandes e apresentam características de cidade urbanizadas. Tem avenidas,
praças, monumentos, lojas comerciais e shopping. E outras são pequenas, como com um pequeno comércio, com poucas ruas e uma população reduzida, pequena. E todos têm direito a uma cidade organizada. Todos têm o dever de cuidar da sua cidade. Então, nós temos direito a ter bons comércios, bons pontos de turismo, nós temos direito a ter boas praças, bons parques, mas nós também temos o dever, tá, crianças, de a gente cuidar de cada uma dessas coisas, para que a gente possa permanecer com tudo isso em perfeito estado. É dever do município, do prefeito, né, cuidar e providenciar para que a gente tenha tudo isso, mas é nosso dever também de cuidar. Nós temos o direito de ter um lazer, mas nós temos o dever de cuidar para que nós permaneçamos com aquele parque, com aquela praça, com aquele monumento em bom estado, para que a gente possa fazer uso dele várias vezes. Então, partiu a atividade, página 45. Vamos lá? Então, a gente viu sobre a responsabilidade dos municípios e o que são cidades, metrópoles e cidades interioranas. Então, de acordo com esse assunto, vocês vão conseguir, com certeza, responder essas atividades, ok? Vamos lá para a primeira questão da página 45. Leia o poema e faça o que se pede. Nós temos um poema aqui relacionado a cidades, certo? E, através desse poema, que a gente vai ler, a gente vai entender. Se eu li a primeira vez e não entendi, vou lá, releio novamente. Não entendi a segunda vez, releio novamente, até eu entender. Vou lendo pedacinho por pedacinho e respondendo as atividades. Se diante de alguma pergunta eu não entendi, eu volto lá para o texto e leio novamente, ok? Então, a gente só alcança a perfeição com a prática. Então, a gente precisa aprender a ler para poder interpretar e entender o que a gente está lendo. Primeira questão. De acordo com as informações do poema, responda ao que se pede. Então, eu preciso ler e entender bem o poema para poder responder a questão A. Quanto ao aspecto físico, como podem ser as cidades? Certo? Como podem ser as cidades quanto ao seu aspecto físico? O que são aspectos físicos? Por exemplo, qual é o aspecto físico de tia? Baixinha, gordinha. Esse é o aspecto físico. Então, quanto ao aspecto físico da cidade? Como podem ser as cidades? Tá aqui no texto, tá? Letra B. Copie do poema os versos que descrevem o centro da cidade. O que são versos? São cada pedacinho desse, ó. Cada pedacinho desse é um verso. Qual desses versos descreve o centro da cidade? Aí você vai ler e identificar qual é o verso e vai escrever aqui. Letra C. Na última estrofe do poema, a autora cita alguns tipos de cidade. Pesquise as principais características das cidades. Ok? Então, você vai pesquisar uma característica turística, uma característica industrial e uma característica comercial. Na última estrofe do poema, a autora cita alguns tipos de cidades. Pesquise as principais características das cidades. Quais são as principais características de uma cidade que tem uma característica turística, industrial e comerciais? Página 46. Segunda questão. Agora, preencha algumas informações sobre o seu município, a sua cidade. O nome, número de habitantes. Tia, eu não sei o número de habitantes. Pesquisa lá. Vai lá na internet, vai lá no Google, coloca assim, número de habitantes de tal cidade. Aí tu coloca a tua cidade e vai aparecer lá a pesquisa, você coloca aqui. Se tiver qualquer dúvida, pergunta para o papai ou para a mamãe, tá? Letra C. Quais as características? É uma metrópole? É uma cidade interiorana? Tipo de cidade? Letra D. Quais são os tipos de cidade? Ela é turística, litorânea, histórica, industrial ou comercial?
Quarta questão. Pesquise. Eita, eu pulei da segunda para a quarta, né? Terceira questão. Escreva 2 sugestões de melhoria para a sua cidade. O que é que você vê na sua cidade que você acha que precisa melhorar? Então, eu acho que na minha cidade poderia melhorar a minha pracinha, ou poderia ter uma pracinha que eu não tenho. Poderia melhorar a questão da minha rua, que quando chove fica cheia de lama. Poderia melhorar o posto de saúde. Então, vê aí, escreva 2 sugestões de melhoria para a sua cidade. O que poderia melhorar na sua cidade? E a quarta questão, pesquise nos jornais do seu município notícias sobre melhoria que a prefeitura fez ou está fazendo. Recorte e cole no espaço abaixo. Essa resposta é pessoal porque depende da sua cidade e depende do seu município, tá? Do que a sua prefeitura está fazendo. Quinta questão, página 47. Eita, eu marquei só até 46. Gente, é até a 47, tá? Desculpa. Eu esqueci que tinha 47 aqui. Então, desconsidera aqui, não é até a 46, e sim até a 47. Ia fazendo correção. Ok? Página 47. Quinta questão. Ouça a leitura da canção. Depois que você escutar, você ler, fazer essa leitura dessa canção, você vai responder. Agora responda as questões abaixo sobre a sua cidade. Minha cidade chama-se. Seu aniversário é comemorado no dia. O que você acha mais interessante na sua cidade? E a sexta questão, explique como surgiram as primeiras cidades. Lembra que eu falei como surgiu as primeiras cidades, que antigamente a humanidade vivia como nômades, mas chegou um determinado tempo, há 5.000 anos atrás, que eles resolveram... É isso aí, responde aqui, tá? Na sexta questão. Então, concluímos assim a nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, liga para mim, para que a gente possa conversar e tirar todas as dúvidas sobre o assunto, seja esse de agora, seja da semana passada. E não esquece, sobre o da semana passada, manda para mim a foto da resposta da 9ª questão, tá? Eu quero ler a opinião de vocês sobre a questão do bullying, tá? E eu espero que vocês continuem bem e que vocês tenham um bom fim de tarde, boa aula, estudem, não pensem que vocês estão em casa, estão de férias, não vamos nos acomodar. Beijos para todos vocês. Manda uma mensagem para mim, me liga, fala comigo. Saudade de vocês. Beijos e até a próxima aula.